e aí, como prescreve a súmula 473 do STF, anulou porque o auto de prisão em flagrante, aquele auto de prisão em flagrante previsto lá no artigo 304 do Código de Processo Penal, tinha sido assinado por um escrivão, né? E o artigo 304, que é a autoridade judiciária, que no caso é o delegado. Então, vejam que no Brasil a pessoa só pode ser presa em duas situações, ou flagrante, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, onde a autoridade policial tem obrigação de prender e qualquer pessoa do povo poderá prender, né, estando aí alguém numa situação de flagrância, artigo 301 do Código de Processo Penal, ou se não em outra forma, outra situação, que é através do mandato. O mandado, né, o juiz manda prender através do que prescreve o artigo 285 do Código de Processo Penal. Então, pela prescrição do artigo 285 do Código de Processo Penal, o juiz pode mandar prender alguém, logicamente, tendo aí os indícios suficientes de materialidade e autoria para isso, né? No Brasil, só pode ser presa em duas situações a pessoa ou é em flagrante ou através de mandado judicial. Isso está lá no artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal. Então, veja que é um ato administrativo. O ato administrativo foi anulado em plena audiência de custódia, nos termos da resolução 213 do CNJ, né? Resolução 213 do CNJ, por causa da ilegalidade do ato administrativo. Então, foi anulado, está lá na súmula, a súmula 473, que é uma das formas de controle interno da administração pública, como nós veremos aí daqui a pouco, e vamos aprofundar um pouquinho mais essa questão do ato administrativo. Então, eu estava olhando também aqui uma questão, quanto a cobrança, né? A cobrança no juizado especial. A cobrança no juizado especial, como é que acontece a cobrança no juizado especial? Na verdade, o juizado especial, como qualquer outro órgão, outra forma de cobrança, né? O juizado especial, na verdade, ele tem aí um prazo para ser cobrado, ou seja, eu não posso passar o resto da vida buscando o Estado para cobrar alguém, né? Para cobrar alguém. Então, temos um fator muito importante nessa cobrança nos juizados especiais, que é observar exatamente esse tempo que eu tenho para cobrar. E o STJ entendeu, no recurso especial 1.441.909, recurso especial para o STJ, né, porque já que é matéria infraconstitucional, a cobrança, tanto a cobrança como a prescrição, estão previstos lá nos artigos 205 e 206 da Lei 10.406 de 2002, o STJ entendeu no recurso especial, se fosse matéria constitucional, aí seria competência do STF, através de recurso extraordinário, nos termos do artigo 102, inciso 3º, a linha A da Constituição Federal. Então, o recurso especial 1.441.909, diz que o tempo para cobrar uma dívida, né, na verdade, no juizado especial, as dívidas são cobradas da seguinte maneira, levando em consideração a competência dos juizados especiais para as ações de cobrança, né? Quando que eu posso buscar os juizados especiais para ajuizar uma ação cobrando alguém? Alguém me deve, né? Alguém me deve, e eu não tenho aí ainda o prazo de 10 anos, porque nos termos do artigo 205, inciso 1º da Lei 10.406 de 2002, quando, deixa eu ver se eu estou gravando aqui, porque normalmente eu tenho esquecido de gravar, né? Mas estou gravando, tá tranquilo, está aparecendo aqui o vermelho bem na minha frente aqui. Bom, então o prazo que se tem para cobrar alguém é de 10 anos, né? Existem algumas exceções lá no artigo 206, artigo 206 do próprio Código Civil, da Lei 10.406 de 2002, traz prazos diferentes, né? Por exemplo, quando for aí para uma ação de cobrança contra a administração pública, para mim cobrar a administração pública, o prazo será, então, de 5 anos, não é verdade? Então, contra a administração pública é de 5 anos.
contra qualquer outra pessoa será de 10 anos. Então, para mim, usar os juizados especiais para cobrar, ou seja, ajuizar uma ação de cobrança nos juizados especiais, com aquele objetivo previsto no artigo 98, inciso 1º da Constituição Federal, artigo 98, inciso 1º da Constituição Federal, eu tenho que observar as regras de competências pertinentes aos juizados especiais. Primeiro, os juizados especiais cíveis, né, que eu vou ajuizar essa ação de cobrança, né, mas, na verdade, quando for contra a União, quando for qualquer outra pessoa o sujeito passivo dessa ação, aí eu posso buscar aí os juizados especiais cíveis e, nos termos do artigo 3º da Lei 9.099 de 95, até 40 salários mínimos o valor da causa. O que é o valor da causa? O valor da causa é o valor que eu darei para a causa, e é importante esses valores que eu darei que são dadas para as ações, conforme prevê o artigo 319, lá da Lei 13.105 de 2015, e também o artigo 291 da Lei 13.105 de 2015, que é o Código de Processo Civil. Então, o artigo 291 do Código de Processo Civil da Lei 13.105 de 2015, né, traz aí o valor da causa. E é importante que esse valor esteja correto, porque as custas, lá da Lei 1.422, as custas judiciais da Lei 1.422 aqui do Estado do Acre, 1.422 aqui do Estado do Acre, vai determinar que o valor da causa, com as custas, será em torno aí de 1,5% do valor da causa, 1,5% do valor que vai estar lá na petição inicial, né? Então, veja que esse valor não poderá passar de 40 salários mínimos, 20 salários mínimos sem advogado e acima de 20 salários mínimos, mas menos de 40 salários mínimos, aí será com advogado, isso para cobrar qualquer pessoa, conforme prevê o artigo 3º da Lei 9.099 de 95. Agora, quando essa dívida for contra a administração pública federal, a esfera federal, conforme prevê a organização político-administrativa do artigo 18 da Constituição Federal, aí, conforme prescreve o artigo 2º da Lei 10.259 de 2001, Lei 10.259 de 2001, que também segue aquela ideia da autocomposição, conforme prescreve o artigo 98, inciso 1º da Constituição Federal. Então, quando for contra a União, até 60 salários mínimos. Até 60 salários mínimos, nos termos do artigo 2º da Lei 10.259 de 2001. Então, quando for contra qualquer pessoa, vai ser lá nos juizados especiais cíveis da Lei 9.099 de 95. Quando for contra a União essa cobrança, aí para cobrar da União, aí será o juizado especial federal, no juizado especial federal da Lei 10.259 de 2001. E quando for contra o Estado, contra os municípios, né, contra os estados e contra os municípios, aí será nos termos do artigo 2º da Lei 13.153, Lei 12.153 de 2009, 12.153 de 2009, que a ação, então, ela vai ser julgada, né, instruída e julgada pelo tribunal, pelo Juizado Especial da Fazenda Pública. Juizado Especial da Fazenda Pública. Então, veja que, quando for uma ação de cobrança normal, com base no artigo 205, inciso 1º da Lei 10.406 de 2002, o prazo será de 10 anos. Mas quando for contra a administração pública, aí o prazo vai ser de 5 anos. 5 anos, não é verdade? Está lá no artigo 1º do decreto 20.910 de 1932.
decreto 20.910 de 1932, 32, né? Metade dos senhores não era nascido ainda em 32, não é verdade? Então,